Agora, voltando ao Brasil, vamos acompanhar mais um trechinho da sessão do TSE de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. O relator da ação, ministro Benedito Gonçalves, segue fazendo a leitura do voto dele. Vamos acompanhar. Essa reunião foi uma reação à sessão informativa para embaixadas realizada por esse tribunal. As circunstâncias denotam que o investigado se sentiu pessoalmente confrontado pelo alerta do ministro Edson Fachin contra, aspas, vírus da desinformação, fecha aspas. Essa reação escalou em tensão e hostilidade, sendo marcada por uma antagonização com o ministro do TSE e pelo surpreendente esforço de desencorajar a vinda de missões de observação eleitoral. Na apresentação, o primeiro investigado amalgou diversos elementos para descrever uma atuação supostamente ineficiente e suspeita da governança eleitoral brasileira, alegada manipulação de votos nas eleições de 2018, insinuações sobre investigação relativa a um ataque hacker à rede do TSE ocorrido em 2018, rejeição da PEC 135/2019, que propunha o voto impresso em 2021, recusa a sugestões das Forças Armadas na Comissão de Transparência do TSE em 2022, alegada utilização das missões internacionais para conferir áreas, aspas, de legitimidade, fecha aspas, a resultados produzidos por um sistema que o orador dizia ser inauditável. A cada alerta, repetia seu desejo de que as eleições de 2022 fossem, aspas, limpas, transparentes, onde o eleito realmente reflita a vontade de sua população, fecha aspas. Um desejo que no prognóstico pelo investigado era indicado como pouco provável. Para vincular sua mensagem, o primeiro investigado faz uso de estratégias comunicacionais que podem ser facilmente percebidas, uma vez que essa altura do voto já for apresentado lá no voto desci os comentários dos conceitos de normatividade, de coordenação, de normatividade específica, mas no voto está bem descrito esses conceitos de comunicação. Atividade de coordenação, diversas. O primeiro investigado investiu energia. O relato merecia mais confiança. De um lado, o primeiro investigado, que correndo até mesmo riscos pessoais, nessa performance, se ao conhecimento da comunidade enormes riscos que rondariam. Descreve-se assim como conhecimento brasileira, dizendo que percorreu o país em campanha desde a reeleição de Dilma Rousseff em 2014 até juntar multidões. Evoca o atentado que sofreu em 2018, imputando uma genérica esquerda. Afirma que há interesses outros ainda presentes relativo ao episódio que colocou sua vida em risco. Invoca por diversas vezes valores fundamentados na democracia, em especial a liberdade, a transparência da eleição e os resultados autênticos, como motivação na luta contra forças que assegura teria agido e poderiam voltar a agir para manipular voto. Por outro lado, o TSE é desenhado pelo primeiro investigado como instituição opaca, cooptada por magistrados e servidores com grande poder de interferência sobre o cômputo de votos e disposição para exercer esse poder em benefício do principal adversário do candidato à reeleição presidencial. Pois bem, você acompanhou mais um trecho dessa leitura longa do voto do ministro relator dessa ação, Benedito Gonçalves, um voto que deve se estender, ou uma leitura que deve se estender para além das 11 horas da noite, mas aqui de pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo trazer análises para você ao vivo aqui no Jornal Jovem Pan. Por isso, Nelson Kobayashi, deu para perceber por esse trechinho que a gente exibiu agora para nossa audiência que o ministro
menciona Jair Bolsonaro como um líder popular e vai citando algumas falas, vai fazendo menções a algumas declarações dadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive no contexto da reunião com embaixadores em julho do ano passado. Para além dessas especulações e para essas expectativas de que vai haver uma decisão pela inelegibilidade do ex-presidente, dá para saber até agora, por esses trechinhos, qual vai ser a decisão, qual vai ser o caminho que vai ser percorrido pelo relator? E para tentar agilizar o voto, a gente percebe que ele até pulou algumas leituras detalhadas de referências, mas que não prejudicam o contexto geral dessa análise desse voto dele. Se arriscaria a dizer se ele já está pendendo para algum lado? Bom, a tendência é sim, pela inelegibilidade, um voto de 400 páginas, com esses trechos que a gente pôde acompanhar, fazendo menções a ideias que corroboram com a ideia de inelegibilidade, o que não é tão normal no nosso judiciário. Decisões como essas de 400 páginas são excepcionalíssimas. No dia a dia da justiça brasileira, nós não temos condenações ou absoluções, sentenças de modo geral ou acórdãos de 400 páginas. Isso já mostra que há um julgamento de exceção, seja pelo excesso de atenção a ser dado ao caso, o que também tira isso de um julgamento comum. E 400 páginas não está simplesmente falando da reunião com os embaixadores, o que deveria ser exclusivamente, unicamente, o objeto dessa ação. A reunião, se ela é lícita ou se ela é ilícita. Quando a gente tem outras questões, outros documentos, outros fatos, a gente já desvirtuou o foco do objeto dessa ação eleitoral, o que vai ser, claro, objeto também de recurso depois contra eventual decisão pela inelegibilidade, que é o que aparentemente acontecerá. Agora, Dora Kramer, brincávamos agora há pouco sobre o tamanho desse relatório, desse voto escrito do ministro, 400 páginas, dá vontade de ser uma mosquinha para saber em que página ele está neste momento, mas sabemos que vai demorar bastante essa leitura. Você acredita que o mundo político esteja de olho nesse julgamento, ou essa sentença já é tão esperada pela inelegibilidade que os políticos não estão dando atenção para o que está acontecendo neste momento lá? Ah, não, total atenção. Não tem na justiça nada que você possa dar o resultado como absolutamente certo. É claro que fica todo mundo super ligado, inclusive para ver o andamento do julgamento, o andamento do voto, a argumentação, essa questão que você falou antes do pedido de vista, né? Se vai ter, se não vai ter. É claro que esse julgamento, por mais que seja, que as pessoas falem que esse resultado já seja dado como certo, é claro que as pessoas querem ver o julgamento. Está todo mundo ligado, igual aquelas grandes sessões do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, que fica, eu pelo menos fico eletrizado. Estou falando aqui todo mundo, né? Já estou, mas eu fico eletrizada ali. As CPIs, não sei se essa CPI do 8 de janeiro está atraindo tanta atenção, mas aquelas famosas CPIs, então eu acho que essa sessão vai manter as pessoas acordadas até tarde hoje, sim.